ao vivo nos nossos sites e aplicativos. Todas as plataformas de rádio e podcast. Rádiosnet, Deezer, Spotify e muitos outros. Se inscreva no nosso canal do YouTube. Estação Pop News. Atenção, comerciantes da região! Faça parte do quadro de anunciantes da nossa rádio. Ligue agora para o nosso departamento comercial. Pop 75-999-767840. Anuncie em uma das rádios mais ouvidas da região, com uma super audiência. É a sua marca, o seu produto ou seu comércio na web. Pop! Tá todo mundo pop! Quer turbinar o seu iPhone? Passe na loja Superfones. Estamos na Horácio de Matos, no centro da cidade. Na Superfones você encontra capinha, película, carregadores, cartão de memória, pendrive e muito mais. A loja mais completa em acessórios. Superfones. Revelamos foto digital na hora. Superfones. Estamos na Horácio de Matos, no centro da cidade. Superfones. A loja do Diego Alcântara. Alô, amigo construtor, quer mais agilidade e segurança na sua construção? Procure a locadora de andames Fonseca. Temos preços especiais para você e garantimos total segurança na sua construção. Locadora de andames Fonseca. Não tem estresse, não tem dor de cabeça. Chame agora mesmo no WhatsApp 759-9977-1687. Não procure outra. Procure a locadora de andames Fonseca. Agilidade e segurança na sua construção. Andaimes para toda obra. Estamos na Rua Teixeira de Freitas, número 120, Boa Vista, Ceabra, Bahia. Você gosta de novidade? Programa Ed Oliveira Rádio. Ed Oliveira Rádio. Alô, amigos ligados na rede Estação Pop. Aqui quem fala é o Ed Oliveira, na comunicação diária com vocês das 8 às 10. Nossa, que legal! Ed Oliveira Rádio, aqui na rede Estação Pop. Simplesmente imperdível. Estação Pop. Busque na internet. Estação Pop Barreiras. Estação Pop. Em tempos tão desafiadores, é impressionante ver a capacidade que a gente tem de desaprender e reaprender. Mudamos o jeito de trabalhar, de nos conectar com as pessoas e até de passar o tempo. E no Bradesco, nós também estamos nos reinventando, ampliando os nossos canais digitais, flexibilizando o crédito e o pagamento de contas e atendendo idosos e pessoas com deficiência em horário diferenciado nas agências. Todos os dias, buscando soluções para deixar sua vida, se não mais fácil, pelo menos um pouquinho mais leve. Até tudo voltar ao normal. E tudo vai voltar ao normal. Reinvente o futuro. Bradesco. Siga a Estação Pop News no Instagram. Sabe aquele sonho de ter todos os computadores da sua empresa novinhos? E se isso acontecer sem precisar comprar? A Loca Info resolve tudo. Locação e manutenção de equipamentos de informática. Você entendeu? Não precisa comprar. Loca Info. Locar é melhor que comprar. Ligue agora no 3223-7303 e peça o seu orçamento. Loca Info. Sabe aquele sonho de ter todos os computadores da sua empresa novinhos? E se isso acontecer sem precisar comprar? A Loca Info resolve tudo. Locação e manutenção de equipamentos de informática. Você entendeu? Não precisa comprar. Loca Info. Locar é melhor que comprar. Ligue agora no 3223-7303 e peça o seu orçamento. Loca Info. Alô, meu amigo, alô, minha amiga, é hora de proteger o seu carro ou moto por apenas R$ 59,90.
Eu estou falando da Protect Proteção Veicular. Seu carro ou sua moto protegido a partir de R$ 59,90 por mês. Ligue agora no 41 41 40 50. Proteja o seu carro ou moto contra roubos, furtos, incêndios e colisões. Ligue 41 41 40 50. Protect Proteção Veicular. Seu carro ou moto protegido por apenas R$ 59,90 por mês. 41 41 40 50. Para solucionar um problema, é preciso falar do problema. Assim é o alcoolismo. Muitas pessoas são alcoólatras hoje, mas não falam, ou por vergonha, ou porque não admitem. E isso tem que mudar. O alcoolismo é uma doença crônica que deve ser tratada para que o indivíduo alcance o domínio e controle sobre os seus impulsos com o álcool. Depender do álcool atrapalha a vida em todos os seus aspectos, além de colocá-lo em risco. Para obter ajuda, fale com os seus familiares. Busque um grupo de apoio ou ajuda profissional com psicólogos e psiquiatras. Sua vida vale mais. O alcoolismo é uma guerra que podemos vencer. Estação Pop. Em tempos tão desafiadores, é impressionante ver a capacidade que a gente tem de desaprender e reaprender. Mudamos o jeito de trabalhar, de nos conectar com as pessoas e até de passar o tempo. E no Bradesco, nós também estamos nos reinventando, ampliando os nossos canais digitais, flexibilizando o crédito e o pagamento de contas e atendendo idosos e pessoas com deficiência em horário diferenciado nas agências. Todos os dias, buscando soluções para deixar sua vida, se não mais fácil, pelo menos um pouquinho mais leve, até tudo voltar ao normal. E tudo vai voltar ao normal. Reinvente o futuro. Bradesco. Você gosta de novidade? Programa Ed Oliveira Rádio. Ed Oliveira Rádio. Alô, amigos ligados na rede Estação Pop. Aqui quem fala é o Ed Oliveira, na comunicação diária com vocês das 8 às 10. Nossa, que legal. Ed Oliveira Rádio, aqui na rede Estação Pop. Simplesmente imperdível. Estação Pop. Na estação é tudo de bom. Estação Pop. Atenção, rede, para um top de 5 segundos. Rede Estação Pop. Continue ligado. Vem aí a próxima atração. Jornal Estação Pop News. Muito boa noite para você. Hoje, dia 10 de junho de 2020. Horário de Brasília, 19 horas 5 minutos. No ar para você o nosso jornal Estação Pop News, ao vivo para a rede Estação Pop via internet, através da Estação Pop de Salvador, Estação Pop Vitória da Conquista, Ceabra e Barreiras. Emissoras do Grupo Pop Web de Rádio, transmitindo 24 horas via internet para todo o Brasil. O nosso jornal Estação Pop News tem o oferecimento da Sul América. Se tá com Sul América, tá com tudo. Vale Criativa, a maior agência de publicidade da Bahia. Farmácias Carvalho, a sua saúde em boas mãos. E Atacadão da Madeira. O nosso WhatsApp 75999767840. Brasil tem 38.406 mortes e mais de 730 mil casos de Covid-19. Num boletim divulgado na noite dessa terça-feira, dia 9, o Brasil registrou 32.091 novos casos de Covid-19 e 1.272 novas mortes. Com isso, já são 739.503 pessoas que testaram positivo e dessas 38.406 morreram por causa da doença. Eu tenho os detalhes com Vitor Ribeiro. Fala, Vitor.
No boletim divulgado na noite desta terça-feira, o Brasil registrou 32.091 novos casos da Covid-19 e 1.272 novas mortes. Com isso, já são 739.503 pessoas que testaram positivo e dessas, 38.406 morreram por causa da doença. O Ministério da Saúde retomou a divulgação completa dos dados da pandemia. Foi depois que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, atendeu a um pedido de partidos da oposição e determinou que o governo voltasse a divulgar da mesma forma que fazia até a última quinta-feira. Nessa terça-feira, o ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, disse que, com mais informações, ainda esta semana será possível colocar no ar uma nova plataforma de dados, que ele chama de BI. Não precisa me perguntar que horas vai botar número. O número está disponível 24 horas. Na hora que o dado chega do gestor, ele é colocado no BI. Se o dado chegar às 16 e 10, está lá, daquele estado, que tinha um pequeno detalhe. Eu tinha que esperar todos os estados para fazer uma apresentação. Eu estava somando contas que não existem, que não eram somáveis. As informações agora elas são plenas, transparentes e reais, em tempo real. A declaração foi feita na audiência pública, que durou quase 3 horas na Comissão Externa de Enfrentamento ao Coronavírus na Câmara dos Deputados. A sabatina de Pazuello com deputados se concentrou na forma de divulgação dos dados sobre a pandemia no Brasil. O ministro justificou a mudança na divulgação dos dados sobre as mortes causadas pela Covid-19. A proposta de Pazuello é que os números sejam acrescentados de forma retroativa no dia em que a morte ocorreu e não no dia em que os exames confirmaram que a causa foi a infecção pelo novo coronavírus. O que eu quero propor é que a gente pegue o registro e lance no BI a data do óbito, para que o gestor possa ver o que aconteceu naquele dia. Eduardo Pazuello anunciou ainda que o Ministério pretende fazer 2 mudanças nas orientações a prefeitos e governadores. A primeira é para que eles padronizem a testagem, para que os dados sejam mais confiáveis. A outra instrução é para que todas as pessoas com sintomas de Covid-19 procurem atendimento médico, até mesmo aquelas com sintomas leves e que inicialmente recebiam a orientação para ficar em casa. Para o ministro da Saúde, o atendimento médico precoce pode evitar que a situação fique mais grave. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, do Democratas, lembrou a decisão do Supremo que declarou a autonomia de estados e municípios com relação às medidas de isolamento social e destacou a importância do papel do Ministério da Saúde. Nós estamos aqui por um problema claro de comunicação do governo com a sociedade, com os governadores, com os prefeitos e com o parlamento. A decisão do Supremo Tribunal Federal em relação ao que caberia a estados, municípios e à União naquele julgamento foi que cabe ao governo federal a coordenação do trabalho de estados e municípios. Então, o seu papel continua sendo fundamental. E nós precisamos muito, principalmente quando o senhor falou de testagem. Esse, acredito que seja o grande desafio do Brasil. De acordo com o ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, os dados de contágio precisam ser analisados regionalmente, porque podem sofrer mudanças devido às condições climáticas. Muito bem, agora são 7h10 no horário de Brasília. Câmara aprova o uso obrigatório de máscaras em espaços públicos e proposta vai à sanção. O Congresso aprovou o uso obrigatório de máscaras de proteção individual em todo o Brasil para circulação em espaços públicos, incluindo o transporte público. A proposta agora só depende do aval do presidente Jair Bolsonaro para começar a valer. Os detalhes com Cariane Costa. Fala, Cariane. O Congresso aprovou o uso obrigatório de máscaras de proteção individual em todo o Brasil para circulação em espaços públicos, incluindo o transporte público. A proposta agora só depende do aval do presidente Jair Bolsonaro para começar a valer. Nesta terça-feira, a votação foi novamente na Câmara dos Deputados. O Partido Novo e o governo foram os únicos contrários à proposta, o que causou surpresa entre os parlamentares. O deputado Gilson Marques, do Partido Novo, justificou o voto contrário. Todos sim? Orientação. Todo mundo sim? Sim. Sim. Pode falar. Se me permitir, o governo orienta não. Governo não. Preciso consignar a orientação do Novo não também. A gente era a favor do texto da Câmara. Algumas
mudanças feitas no Senado, como retirar o teto da multa, obrigatoriedade do uso do álcool em gel e outras mudanças, a gente acredita que fere um pouco a liberdade individual e a autonomia na ponta. Quem descumprir a determinação estará sujeito a multa. O valor será definido por cada ente federativo. Atenção para algumas regras. Crianças menores de 3 anos e pessoas diagnosticadas com autismo ou alguma deficiência estão dispensadas do acessório de proteção. Pessoas carentes que não usarem essa proteção individual ficam isentas de qualquer multa. O texto prevê ainda que o poder público deverá fornecer máscaras à população carente e orientar por meio de campanhas publicitárias sobre o uso. A matéria proíbe que empregados tenham que custear as próprias máscaras em ambiente de trabalho. A empresa que desrespeitar essa norma estará sujeita a multa a partir de R$ 300. Empresas também ficam obrigadas a disponibilizar álcool em gel nas entradas dos estabelecimentos. Na avaliação do diretor científico da Sociedade de Infectologia do Distrito Federal, José Davi Urbaez, o uso de máscaras nas ruas é fundamental para diminuir o risco de transmissão da Covid-19. Tem que compreender que o uso adequado da máscara, isto é, que a máscara cubra nariz e boca, não que fique embaixo do queixo ou no mento, que fique bem colada no rosto, tem um enorme impacto na diminuição da contaminação pelas secreções respiratórias de objetos em superfícies e pela projeção das gotículas que, em última análise, irão infectar os outros e, portanto, você está protegendo a comunidade com o uso de máscara o tempo inteiro fora de casa. Também nesta terça-feira, o plenário da Câmara aprovou o projeto que dá prioridade na testagem do novo coronavírus a profissionais que atuam no combate à Covid-19 e estão em contato direto com pessoas contaminadas, caso dos profissionais de saúde e dos agentes funerários. Deputados também aprovaram a suspensão por 90 dias da inclusão de novos inscritos em cadastros negativos, como Serasa e SPC. Segundo o texto, a suspensão vale apenas para inadimplência registrada após 20 de março deste ano. As duas matérias vão à sanção presidencial. Horário de Brasília, 19h14. Oferecimento Vale Criativa, Loja Nélios e também Farmácias Carvalho. A sua saúde em boas mãos. Estamos ao vivo para todo o planeta através da Estação Pop News de Salvador, Estação Pop de Barreiras, Vitória da Conquista e Ceabra, na Chapada Diamantina. Ao vivo em todas as plataformas de rádios online, também nos nossos sites e aplicativos próprios. Acesse www.estaçãopopnews.com.br ou baixe nosso aplicativo Rede Estação Pop News na Play Store. 19h15. São Paulo tem recorde de mortes por coronavírus, com 334 registros em 24 horas. O número de mortes por coronavírus no estado de São Paulo nas últimas horas foi de 334 pessoas, um novo recorde. Os detalhes com Eliane Gonçalves. O número de mortes por coronavírus no estado de São Paulo nesta terça-feira foi de 334 pessoas, um novo recorde. Até agora, 9.522 pessoas morreram pela Covid-19 em São Paulo e o número de infectados ultrapassou os 150 mil casos no estado. Para o secretário de Saúde do Estado, José Henrique German, apesar do recorde, o crescimento de 3,5%, tanto no número de casos quanto no de óbitos, é bom, porque mostra uma redução na velocidade de crescimento. Nós continuamos na mesma média de crescimento, que é de 3,5% do número de óbitos. E eu diria para vocês, nós estamos passando por um crescimento de baixa velocidade, vamos dizer assim. É muito duro e difícil falar isso com relação a óbitos, mas falando de cenários, falando do nosso trabalho e tudo que nós temos feito, é assim que nós temos que estudar, analisar e concluir e com isso direcionar os nossos trabalhos. Mesmo com o crescimento do novo coronavírus no estado, o governo segue com o Plano São Paulo, que prevê a flexibilização gradual da quarentena de acordo com a situação da epidemia em cada cidade.
No caso da capital paulista, a velocidade de crescimento de óbitos e de casos tem ficado na casa de 1%, e a prefeitura deve anunciar ainda essa semana a reabertura de shopping centers e do comércio de rua. Segundo a secretária de Desenvolvimento Econômico do Estado, Patrícia Ellen, a prefeitura estuda agora qual deve ser o horário de funcionamento do comércio. Está sendo feito um trabalho pelo prefeito Bruno Covas de planejamento dos horários de funcionamento para que se diminua o fluxo, se evite grandes congestionamentos e fluxos de pessoas em horários de pico. A medida preocupa o professor da Faculdade de Saúde Pública da USP, Gonzalo Vecina. Ele defende que para flexibilizar é necessário uma taxa de isolamento de 55%, ocupação de no máximo 60% dos leitos de UTI e queda consistente no número de casos e de óbitos. Temos que ter 14 dias de queda consecutiva, dia a dia, do número de casos novos. Então, se não tem as 3 condições que têm que estar concomitantemente apresentadas, não pode abrir. Porque se abrir, nós vamos ter um aumento da mortalidade. No colo de quem vão ficar estes mortos? Essa é a questão. E o sistema de saúde vai entrar em colapso. E pior que o sistema de saúde entrar em colapso, os cemitérios vão entrar em colapso, como entraram em Manaus, onde nós tivemos que enterrar pacientes em cova rasa. É isso que nós queremos para São Paulo? A taxa de ocupação de leitos de UTIs no estado é de 68,6% e na Grande São Paulo é de 74%. Já o índice de isolamento social está em 47% no estado e 48% na capital. Jornal Estação Pop News. Em tempos tão desafiadores, é impressionante ver a capacidade que a gente tem de desaprender e reaprender. Mudamos o jeito de trabalhar, de nos conectar com as pessoas e até de passar o tempo. E no Bradesco, nós também estamos nos reinventando, ampliando os nossos canais digitais, flexibilizando o crédito e o pagamento de contas e atendendo idosos e pessoas com deficiência em horário diferenciado nas agências. Todos os dias, buscando soluções para deixar sua vida, se não mais fácil, pelo menos um pouquinho mais leve. Até tudo voltar ao normal. E tudo vai voltar ao normal. Reinvente o futuro. Bradesco. Agora, 19h19. Oferecimento Vale Criativa, Sul América, Loja Nélios e Farmácias Carvalho. Não me esquecendo aqui, não posso me esquecer, claro, da Clínica Viver. Aquele abraço aí a toda a equipe da Clínica Viver, agora em Ceabra, na Chapada Diamantina. Fica próximo ao Hospital Regional. Visite a Clínica Viver, uma equipe super competente de médicos, profissionais competentes, preparados, qualificados. Visite a Clínica Viver e confira. Agora 19h20, horário de Brasília. Olha, quase metade dos casos de Covid-19 está nas Américas. Alerta OPAS. Quem tem os detalhes é Marieta Gazarré. Quase a metade de todos os casos de Covid-19 no mundo estão nas Américas. E de acordo com a Organização Pan-Americana da Saúde, o vírus continua a se disseminar muito fortemente no Brasil, no Peru e no Chile. O organismo alerta para a chegada do inverno na América do Sul e para o aumento de infecções respiratórias que podem levar a um agravamento dos casos de contaminação por Covid-19. A diretora da OPAS, Carissa Etienne, aponta que o clima frio é um desafio adicional para os sistemas de saúde, já sobrecarregados com os casos de Covid-19, em função do pico de outras doenças respiratórias. Como elas têm sintomas similares aos da Covid-19, fica mais difícil o diagnóstico de contaminação pelo novo coronavírus. Para Etienne, a vacina preventiva para a gripe é mais importante do que nunca, em especial para grupos de alto risco, como trabalhadores da saúde, pessoas idosas e com infecções crônicas. Marcos Espinal, diretor do Departamento de Doenças Transmissíveis
inadmissíveis da OPAS, salientou desigualdades na América Latina que dificultam o combate à Covid-19 e citou como exemplo as cidades do Rio de Janeiro, São Paulo e Lima, que estão rodeadas por cinturões de pobreza. Em relação às mudanças feitas na plataforma de consolidação de dados da Covid-19 pelo Ministério da Saúde do Brasil, Espinal afirmou que os países podem revisar seus dados, que é uma prerrogativa de cada país, mas sugeriu que os dados sigam sendo reportados. Muito bem, agora 19h22, horário de Brasília. Baixe o aplicativo Estação Pop News e fique por dentro de tudo que acontece no mundo. Estação Pop News. Brasil tem 422 mil médicos fora do grupo de risco de idade para a Covid-19. Fala, Gésio Passos. O Brasil teria 422 mil médicos aptos para atender a população com a Covid-19. O dado é do levantamento do Conselho Federal de Medicina, o CFM, em parceria com a Universidade de São Paulo. Esse é o número de profissionais com menos de 60 anos que poderiam realizar esse trabalho caso não apresentassem comorbidades. Outros 100 mil médicos têm hoje mais de 60 anos e, para o CFM, esses profissionais devem ser afastados do atendimento devido à maior chance de contágio para a Covid. Apesar desse quantitativo, hoje existe uma grande concentração dos médicos nos estados do Sudeste, Sul e na capital do país. O Distrito Federal é a localidade com o maior número de médicos per capita, com 5 profissionais para cada 1.000 habitantes. Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, Espírito Santo, Santa Catarina, Minas Gerais e o Paraná têm um número de médicos maior que a média nacional, que é de 2,5 profissionais por 1.000 habitantes. Para o médico Donizete Jean Berardino, vice-presidente do CFM, é preciso de estímulo do governo para a fixação dos profissionais em locais mais distantes dos grandes centros. A desigualdade existe em todo o Brasil e ela também existe na distribuição dos nossos médicos. Dessa forma, nas regiões mais carentes, onde há menor distribuição de renda, com certeza terão menos médicos e menos especialistas médicos. Explicamos isso em função de que não há um efetivo estímulo de uma política governamental para a fixação desses médicos nas regiões mais longínquas do nosso país. Em comparação, os estados do Pará e do Maranhão têm a menor média de médicos do país, com praticamente um médico para cada 1.000 habitantes. O Amapá, Acre, Amazonas, Alagoas e Piauí são outros estados com número reduzido de profissionais. Segundo o Conselho Federal de Medicina, a média brasileira de 2,5 médicos por 1.000 habitantes é superior a países como a Coreia do Sul, Polônia e México, mas inferior aos Estados Unidos, Canadá e o Reino Unido, por exemplo. O CFM afirma que 10.000 profissionais se voluntariaram para trabalhar no combate ao coronavírus no programa Brasil Conta Comigo do Ministério da Saúde. O crescimento do número de médicos no país se dá pela ampliação dos cursos de medicina. Metade das 341 escolas de medicina em funcionamento iniciaram suas turmas a partir de 2011. O Conselho afirma que há 36 mil vagas de vestibular para a medicina a cada ano. Mas desde 2018, o Ministério da Educação suspendeu a abertura de novos cursos de medicina por 5 anos, posição defendida pelo Conselho Profissional. Horário de Brasília, 19h26. Maio tem aumento de 50% nos pedidos de seguro-desemprego em relação a 2019. De janeiro a maio deste ano foram contabilizados quase 3,3 milhões de pedidos de seguro-desemprego no país. O número representa um aumento superior a 12% em comparação com o acumulado no mesmo período do ano passado, segundo informações do Ministério da Economia. Os detalhes com Ariana Póvoa.
De janeiro a maio deste ano foram contabilizados quase 3.300.000 pedidos de seguro-desemprego no país. O número representa um aumento superior a 12% em comparação com o acumulado no mesmo período do ano passado, segundo informações do Ministério da Economia. Só no mês de maio deste ano foram cerca de 960.000 pedidos, um aumento de 53% quando comparado a maio de 2019 e de 28% na comparação com abril deste ano. No período, os 3 estados com maior número de requerimentos foram São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. 41% dos solicitantes eram mulheres e 58% homens, a maioria com faixa etária de 30 a 39 anos. Com 42% dos pedidos de seguro-desemprego, o setor de serviços foi o que mais demitiu em maio, seguido de comércio, com 25,8%, e indústria, com 20,5%. Do total de requerimentos em 2020, 50,1% foram realizados pela internet e 49,9% foram feitos presencialmente. De janeiro a maio do ano passado, apenas 1,5% dos pedidos de seguro-desemprego foram feitos virtualmente. Segundo o Ministério da Economia, as superintendências regionais do trabalho ampliaram os canais para garantir o atendimento não presencial aos cidadãos durante o período da pandemia da Covid-19. O trabalhador tem até 120 dias para requerer o seguro-desemprego e os pedidos podem ser feitos de forma 100% digital. Muito bem, você está ouvindo o Jornal Estação Pop News ao vivo para a rede Estação Pop, através da Estação Pop de Salvador, Vitória da Conquista e Barreiras. Emissoras do Grupo Pop Web de Rádio, ao vivo em todas as plataformas de rádios online, também em seus sites e aplicativos próprios. Busque Estação Pop News. Agora 19h28, rápido intervalo comercial e volto rápido. Pop. Atenção, comerciantes da região! Faça parte do quadro de anunciantes da nossa rádio. Ligue agora para o nosso departamento comercial. Pop 75-999-767840. Anuncie em uma das rádios mais ouvidas da região, com uma super audiência. É a sua marca, o seu produto ou seu comércio na web. Pop! Tá todo mundo pop! Sabe aquele sonho de ter todos os computadores da sua empresa novinhos? E se isso acontecer sem precisar comprar? A Loca Info resolve tudo. Locação e manutenção de equipamentos de informática. Você entendeu? Não precisa comprar. Loca Info. Locar é melhor que comprar. Ligue agora no 3223-7303 e peça o seu orçamento. Loca Info. Alô, meu amigo, alô, minha amiga, é hora de proteger o seu carro ou moto por apenas R$ 59,90. Eu estou falando da Protect Proteção Veicular. Seu carro ou sua moto protegido a partir de R$ 59,90 por mês. Ligue agora no 41 41 40 50. Proteja o seu carro ou moto contra roubos, furtos, incêndios e colisões. Ligue 41 41 40 50. Protect Proteção Veicular. Seu carro ou moto protegido por apenas R$ 59,90 por mês. 41 41 40 50. Estação Pop. Sinta essa energia. E o WhatsApp, o número é 75-999-767840. Pode pedir sua música, mandar seu áudio, seu alô para a nossa rádio. Farmácia Ataíde, há mais de 70 anos cuidando da sua família. Um novo conceito, a tradição que você confia. Na Farmácia Ataíde você encontra toda a linha completa de medicamentos de referência, genéricos e similares, produtos naturais, suplementos alimentares, produtos ortopédicos e uma vasta linha de perfumaria, tudo com excelentes preços. A Farmácia Ataíde dispõe de uma equipe preparada para lhe receber. Passe lá e confirme. Estamos na Praça dos Eventos, no centro da cidade, próximo a Real Calçados. Mais informações, 3331-1043. Farmácia Ataíde, há mais de 70 anos cuidando da sua família.
A Estação Pop é uma rádio boa para você treinar, andar de bicicleta e fazer sua caminhada do dia. Basta conectar o fone via Bluetooth. Vai ser demais. Estação Pop, energia que te faz crescer. Pop? Isso é novidade. A Estação Pop é muito boa de se ouvir. A rádio que todas querem ser. Estação Pop. Ouvinte ligado é ouvinte informado. Em tempos tão desafiadores, é impressionante ver a capacidade que a gente tem de desaprender e reaprender. Mudamos o jeito de trabalhar, de nos conectar com as pessoas e até de passar o tempo. E no Bradesco, nós também estamos nos reinventando, ampliando os nossos canais digitais, flexibilizando o crédito e o pagamento de contas e atendendo idosos e pessoas com deficiência em horário diferenciado nas agências. Todos os dias, buscando soluções para deixar sua vida, se não mais fácil, pelo menos um pouquinho mais leve. Até tudo voltar ao normal. E tudo vai voltar ao normal. Reinvente o futuro. Bradesco. Na estação é tudo de bom. Estação. Jornal Estação Pop News. Muito bem, voltamos agora 19h33, horário de Brasília, informando Farmácias Carvalho, Loja Nélios e Atacadão da Madeira. Ao vivo para todo o Brasil, via internet, rede Estação Pop, jornal Estação Pop News, entra no ar de segunda a sexta, das 7 às 8 da noite. IPEA revisa previsões e aponta queda de 6% no PIB para este ano. O destaque é de Lígia Souto. O IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, revisou as estimativas de desempenho do Produto Interno Bruto brasileiro e apontou uma queda de 6% para este ano. Já para 2021, a previsão é de alta de 3,6% no índice, que representa a soma de todos os bens e serviços produzidos no país. Em março, o IPEA projetava uma retração de 1,8% no PIB em 2020 e crescimento de 3,1% no ano seguinte. As revisões, segundo o Instituto, foram necessárias devido ao avanço da pandemia de Covid-19 e os reflexos na economia brasileira. Considerando o cenário, o estudo divulgado nesta terça-feira projetou queda de 10,5% no segundo trimestre deste ano. As previsões revelam que somente na indústria a retração deve chegar a 13,8%. Outro setor importante, o de serviços, deve ter uma retração de 10,1% e o consumo das famílias 11,2%. Para o terceiro e quarto trimestres, no entanto, a expectativa é de início de recuperação da atividade econômica. Segundo o diretor de Estudos e Políticas Macroeconômicas do IPEA, José Ronaldo Souza Júnior, o mês de abril foi considerado o fundo do poço, mas em maio surgiram os primeiros sinais de recuperação. Ele cita os indicadores de confiança empresarial, o consumo de eletricidade e o aumento na venda de veículos para sinalizar a expectativa positiva. Para o ano de 2020, a estimativa é de uma queda de 6% e para o ano de 2021, a estimativa é de uma alta de 3,6%. A perda maior vai ser no segundo trimestre do ano, onde estimamos que haja uma queda de 10,5% em relação ao primeiro trimestre, que já havia sido de queda de 1,5%. Ainda assim, o mês de abril tende a ser o mês com pior desempenho no ano. No mês de maio, a gente já tem indicadores positivos, como por exemplo de consumo de energia elétrica nos setores industriais. Temos também alta na produção e venda de veículos, assim como melhora nos indicadores de confiança. Os meses de junho, julho, agosto tendem a ser de uma recuperação um pouco mais forte por conta da reabertura da economia depois de um longo período de afastamento social
motivado pela crise da Covid-19. Diante da gradual recuperação esperada com a flexibilização das medidas restritivas, o IPEA avalia que os serviços devem recuar 5,8% este ano, mas crescer 3,7% em 2021. No caso da indústria, a expectativa é de queda de 7,3% em 2020 e alta de 4% no ano que vem. Para a agropecuária, as avaliações são melhores. A revisão da equipe do Instituto apontou crescimento de 2% este ano, desempenho que deve se repetir em 2021. Pelo lado da demanda, os investimentos devem ser o componente mais afetado, com queda de 9,7% e crescimento mais elevado de 6,8% este e no próximo ano, respectivamente. Já o consumo das famílias tende a ser afetado pela piora no mercado de trabalho e aumento da incerteza gerados pela crise do novo coronavírus. E vale lembrar que em março o IPEA projetava uma retração de 1,8% no PIB em 2020 e crescimento de 3,1% no ano seguinte. As revisões, segundo o Instituto, foram necessárias devido ao avanço da pandemia de Covid-19 e os reflexos na economia brasileira. Muito bem, horário de Brasília, 19h37. E olha, pedido do auxílio emergencial já pode ser feito nos Correios. Os detalhes, quem tem é Maíra Heinen. População sem acesso a meios digitais poderá fazer o cadastro para receber o auxílio emergencial nas agências dos Correios. A medida veio após acordo entre o Ministério da Cidadania e a estatal. A partir desta terça-feira, as mais de 6 mil agências dos Correios estão habilitadas a fazer o cadastramento de forma gratuita de quem precisa do benefício. A expectativa é realizar até 27 milhões de atendimentos. Para pedir o cadastramento nos Correios, o interessado deve apresentar documento de identificação oficial com foto, em que conste também o nome da mãe do beneficiário, CPF do usuário e dos membros da família que dependem da renda do titular, dados bancários ou documento de identificação para solicitar a abertura de conta social digital em nome do titular. Quem realizar o cadastramento nos Correios poderá consultar o andamento do pedido em qualquer agência da empresa após o prazo de 10 dias para análise. Para a consulta, deverá levar o comprovante do atendimento de cadastro e o CPF. Para evitar aglomerações, foi estabelecido um calendário para a solicitação do cadastro do auxílio emergencial nas agências, conforme o mês de nascimento do cidadão. Na segunda-feira, serão atendidos os nascidos em janeiro e fevereiro. Na terça-feira, os nascidos em março e abril. Quarta-feira é o dia dos nascidos em maio e junho. Quinta-feira, os aniversariantes de julho, agosto e setembro. E na sexta-feira, os nascidos em outubro, novembro e dezembro. Baixe o aplicativo Estação Pop News e fique por dentro de tudo que acontece no mundo. Estação Pop News. Jornal Estação Pop News. Estação Pop News. Departamento Comercial 759-9902-1190. Nosso WhatsApp é o 759-9976-7840. Rede Estação Pop News. Muito bem, Brasil, agora 19h40, ficamos por aqui. Outras notícias no site www.estaçãopopnews.com.br. Também a todo momento no nosso plantão, atualizando, mantendo você bem informado sobre tudo o que acontece. Jornal Estação Pop News volta amanhã às 7 da noite pela rede Estação Pop. Boa noite, Brasil. Jornal Estação Pop News.
Anuncie na Estação Pop. Pop? Quem não se comunica, se trumbica. WhatsApp 759-9976-7840. Estação Pop. Pop? Baixe o aplicativo Estação Pop News e fique por dentro de tudo que acontece no mundo. Estação Pop News.